Da Wondery, esse é o Modus Operandi. O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Uma igreja foi fundada nos anos 90 com a promessa de salvação para todos que seguissem os ensinamentos do líder, Robert Sheen. Com o passar do tempo, a igreja expandiu, criando empresas em vários ramos, inclusive de entretenimento. Só que eles começaram a controlar influenciadores de uma das plataformas mais famosas do mundo. Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira. E essa é a história da Igreja Shekinah, a seita dos TikTokers. A história do Robert Sheen é meio misteriosa, mas o que a gente sabe é que ele cresceu no Canadá, onde ele se formou em medicina na Universidade de Toronto. Ele foi casado durante um tempo, mas um dia ele viu a luz de Deus e Deus falou pro Robert que ele próprio era o verdadeiro representante de Deus na Terra. Oi, Robert. Quem nunca, né? Isso aconteceu. Quem nunca? Enfim, a gente vê muitas histórias parecidas aqui no Modus, né? Então ele se separou da esposa, se mudou para os Estados Unidos para criar a Igreja Shekinah, que acabou nascendo em 1994. E era uma comunidade religiosa para os descendentes de coreanos que moravam ali em Los Angeles. Shekinah é uma palavra em hebraico que significa a manifestação da presença de Deus. E aí, algum tempo depois, o Robert conheceu uma mulher chamada Esther e sentiu que Deus estava falando para ele que aquela era a verdadeira esposa dele. Então, aí eles se casaram, né? Ele casou de novo, um tempo depois. E os sermões do Robert eram muito focados na ideia de morrer para si mesmo, que significava que você tinha que esquecer o seu passado, né? Tudo que você tinha antes de entrar para a igreja. Ou seja, isso significava cortar relações com a sua família e abrir mão de bens materiais para dar para a igreja. E assim, você sabe o nome disso? É, bem seita, conhecido, né? Tá? Isso aí é seita. De acordo com Robert, todas as pessoas já estavam destinadas para o inferno. Mas elas podiam ser salvas se elas fossem fiéis a ele. Porque ele era o escolhido de Deus, né? Então, óbvio. E se a pessoa fizesse o sacrifício de cortar os laços com a família ou de influenciar a família, né, a se juntar à igreja, eles também seriam salvos. Então, desde o começo da igreja, ficou claro que o Robert estava seguindo os princípios do Mandado dos 7 Montes, ou 7M, como é conhecido. E esse mandado faz parte de um movimento cristão conservador que tem como objetivo controlar 7 aspectos da sociedade: família, religião, educação, mídia, entretenimento, negócios e governo. Ou seja, tudo, né? E aí, para fazer isso, as igrejas que seguem esse mandado, elas precisam de muito dinheiro, né? Obviamente, precisam de muito poder. E aí, influenciam os membros a fazerem essas doações. Mas é importante dizer que o Robert nunca confirmou que ele seguia esse mandado. Mas as ações dele deixavam claro que tinha aí uma influência. Durante os anos, ele criou várias empresas focadas em mídia, entretenimento e negócios, como gravadoras, estúdios, mas também corretoras de imóveis, cafeterias, floriculturas, né? Tava espalhando para todo lado. E todas essas empresas iam sendo administradas por membros da igreja. E aí, com os negócios crescendo, a igreja começou a estabelecer um sistema de hierarquia para decidir quais membros iam administrar qual empresa, né, quais seriam os funcionários e tal. E a galera que trabalhava lá não tinha o menor controle de quanto eles iam receber, qual trabalho eles iam ter, quando eles iam ver esse dinheiro que eles também não sabiam quanto, que você não sabia nada, gente. Sim, extremamente informal, Mas né? você vai trabalhar aqui nessa floricultura e tchau. E aí quando... tipo, quando? Ah, não quando sei, eu quiser vai eu ser te umas pago. dias. E aí também, mas quanto que eu vou receber? Ah, tem Vamos dia que ver. você vai receber 50, tem dia que você vai receber 20. Vou estar vendo isso pra Vou você, tá tá bom? vendo, Eu é. já volto pra falar com você. Só que por que isso, né? A gente tá aqui fazendo uma brincadeira, mas é um absurdo isso, porque as pessoas estavam abrindo mão dos seus bens materiais para a igreja, e isso incluía também o salário. Só que a gente precisa dos bens materiais também para viver, né? Não se vive só de luz, só de Deus. A gente precisa de uma cama, de uma comida, de uma, né? E também dos seus mimos que você quiser ter, né? Cada um faz o que quiser com o seu salário. Enfim, e essa hierarquia também funcionava lá dentro da igreja.
Claro que no topo tava o Robert Sheen, aí depois era a esposa dele, que cuidava inclusive da vida pessoal dos membros, principalmente das mulheres. E aí, depois dos dois, os membros de confiança eram escolhidos como mentores dos outros membros e funcionavam como intermediários entre eles e o Robert. Claramente seita, né, gente? Toda seita que a gente fala aqui tem isso. Exatamente. Tem um líder e aí tem um segundo líder, um terceiro. Você vai escolhendo as pessoas que conseguem manipular melhor outros grupos. Isso, e você nunca consegue falar diretamente com o líder fodão, né? Geralmente. Exato. É mais difícil. Ou seja, quando a igreja era menor, todo mundo podia falar com ele. Mas agora que tava rolando essa hierarquia, né? Era só os membros de confiança, ele tava lá no topo. Ele e Deus. Bom, o Robert deixava claro que os pensamentos que as pessoas tinham ou vinha de Deus ou vinha do diabo. Então, os membros eram obrigados a contar tudo, né? Para os mentores. E aí os mentores contavam pro Robert esses pensamentos. E aí o Robert decidia, tipo, isso é de Deus, isso é do diabo. Isso é de Deus, isso é do diabo. Ele fazia um apanhado ali das coisas. E os membros, né, eles também eram incentivados a contar as coisas que eles ouviam sobre os outros membros. Então, a fofoca era liberada ali, né? Tipo, olha, você ouviu alguma coisa sobre o pensamento de alguém? Enfim. E daí, se o Robert descobrisse alguma informação só pela fofoca, ele falava durante os sermões. Tipo assim, eu descobri que fulano escondeu informação de mim. Ai, que então, absurdo. assim, né, mais uma forma de controle e também de humilhação, né, de subjugar essas pessoas porque ele tava ali achando que era certo ou não. Para evitar ir para o inferno, esses membros eram incentivados a contribuir mais para a igreja, tanto financeiramente como também trabalhando. E isso incentivava as pessoas a não esconder nada do Robert, até porque senão ele ia lá e falava na frente de todo mundo, né? Sei lá, qualquer coisa que você fizesse. E parecia que muitas das coisas que o Robert pregava eram coisas parecidas aí com coisas de outras igrejas, né? Só que ele dava muitos passos a mais, né? Então, sei lá, a gente sabe que existe o dízimo, né? Então, membros de igreja são incentivados a contribuir ali, né? E dar um pouco do seu salário e tal. Mas você não precisa dar tudo que você tem, geralmente. Essa história também, pensamentos de Deus ou do diabo, não é muito longe de você ter que fazer uma confissão para um padre, né? Só que normalmente não existe uma humilhação pública. E muito menos você pagar pra sumir com o seu pecado. Exato. Tipo, esse pecado aí custa R$100. Que absurdo. Sabe? Como assim? Não, se eu trabalhar mais 5 horas aqui, esse mini pecado sai, quantas horas, enfim, sei lá. Então, assim, se a pessoa já tinha um ensinamento, né, uma vida cristã, assim, essas coisas talvez não eram tão estranhas, né? Então ele conseguia convencer as pessoas de uma forma mais fácil, né, que aquilo não é errado, enfim. Uhum. Elas já estavam mais familiarizadas com alguns conceitos, né? Então, assim, putz, ali eu tinha que dar o dízimo, que eu tenho que dar todo o dinheiro. Quer dizer, aqui vai me salvar mais, né? Pode ser uma coisa nesse sentido. E, bom, ali no início, a igreja começou com um foco em imigrantes e descendentes coreanos, só que depois passou a expandir e aceitar outros membros também. Só que as raízes coreanas ainda eram muito fortes. E aí, entre os membros coreanos, tinham 3 irmãs, que era da família Lee: Priscila, Melanie e Hailey. Elas se juntaram à igreja em 1999 e, respectivamente, elas tinham 19, 15 e 13 anos. A mãe das meninas tinham abandonado elas e elas tiveram que se virar sozinhas e tal, até conhecer essa igreja e entrar para a igreja. E aí elas sentiram que elas finalmente tinham encontrado pessoas, né, em quem podiam confiar, porque o Robert ia cuidar delas. E detalhe, como a família tinha ido para os Estados Unidos legalmente, quando a mãe abandonou essas crianças, né, os pais, enfim, elas realmente não tinham a quem recorrer, né? Elas não tinham... Ninguém da família delas estava ali nos Estados Unidos, né? Quem estava tinha abandonado elas. Então, elas estavam sozinhas, né? Desamparadas e sendo tão novinhas numa situação de extrema vulnerabilidade. E aí, como elas tinham ascendência coreana, isso foi importante, né? Como a igreja tinha muito forte a cultura coreana, né? Elas se sentiram ali mais protegidas, estavam entre as pessoas que falavam a língua materna delas e compartilhavam da cultura e tudo mais. Como um dos negócios da igreja era o ramo imobiliário, o Robert comprava várias casas para os membros morarem também.
E por um lado isso pode parecer super generoso, super legal, só que, gente, as pessoas davam tudo, elas não tinham salário, elas não tinham nada, então onde que elas iam morar? Então era o mínimo elas teriam um lugar pra morar. Tipo assim, principalmente porque elas deviam pagar por aquele lugar, né? Pelo trabalho. Sim, eles não ganhavam nada. E também as pessoas tinham que cortar os laços com a família, então você ia morar onde, né? Então era o lugar que dava. E apesar da propriedade ser da igreja e as pessoas já terem aberto mão dessas coisas financeiras, as pessoas tinham que pagar aluguel. Tá bom pra você? Meu Deus. E na maioria das vezes o aluguel já era tirado automaticamente do salário da pessoa. Então você ia ganhar sei lá quanto, porque eles não falavam. Aí eles falavam, nossa, sobrou 100 reais aí pra você esse mês. Exato. Gente, esquisitíssimo. Gente, não dá pra explicar a revolta que me dá ler esse tipo de coisa. Cara, isso é uma das coisas que mais me revolta nesse tipo de seita. O quanto as pessoas são chupinhadas, o quanto tira tudo, manipuladas. Né? Sabe? Tirar o dinheiro, tirar a dignidade mesmo. Total. Das pessoas, sabe? É um absurdo. Não, e pra piorar, o Robert quem decidia quem ia morar em cada casa. Então se eu queria morar com a Mabê, não posso. Ele que decidia lá da cabeça dele. Todo o funcionamento, né? E aí as irmãs Lee, elas eram 3, elas foram morar em casas diferentes. Então elas mal conseguiam manter contato. Gente, elas vieram de outro país, elas não tinham mais ninguém, elas só tinham elas mesmas. E foi isso, aí ele separou. Ainda foram separados. E ainda, ele controlava a comunicação entre elas. Então elas não podiam ligar pra irmã dela assim do nada, sabe? A Melanie foi morar numa casa para meninas de 13 a 15 anos. E essa casa era supervisionada pela irmã do Robert, a Catherine. E apesar de serem adolescentes, né, meninas de 13 a 15 anos, elas também trabalhavam nas empresas 40 horas por semana, tá bom? E aí, no fim de cada mês, depois do aluguel ser descontado, elas ficavam só com $100. E bom, gente, se você já deu a casa, já tá tirando dinheiro, eles trabalham só nas empresas da igreja, então significa que essas pessoas, quando elas ficam doentes, elas não podem ir pro médico, né? E realmente elas não podiam ir pro médico e nem manter contato com ninguém fora da igreja ali, fora daquela sociedade, né, que eles construíram, daquela comunidade que eles estavam construindo. Então, se eles tivessem com uma dor de garganta, eles tinham que falar com o mentor. E o mentor ia falar com o Robert, que ia rezar para a dor passar. E aí, se fosse uma coisa mais séria, o Robert mandava um médico da igreja fazer uma consulta em casa. E assim, não sei se vocês lembram, mas o Robert era médico, né, antes de criar a igreja, ele se formou em medicina. Então ele provavelmente usava dos conhecimentos dele para fazer as pessoas acreditarem que, não, tá certo, ele realmente vai rezar e vai dar certo. Então ele vai chamar um médico, ele sabe o que tá acontecendo. Então ele tinha esse conhecimento prévio e talvez, a gente não sabe dizer se as pessoas sabiam disso ou não, mas talvez isso fosse uma forma com que ele pudesse manipular mais ainda, sabe? Porque era um isolamento completo da sociedade, né? Aquele controle que ele queria ter, né, sobre todo mundo. Mas também uma tentativa de esconder os crimes sexuais que aconteciam dentro da igreja. Aos 16 anos, a Melanie sofreu abuso sexual de um dos mentores, um cara chamado Peace Montgomery. O Peace era responsável por levar e buscar a Melanie e outras meninas da escola. E como ele era um dos mentores, ela sabia que ele tinha muito poder na igreja, porque ele tinha uma linha direta com o Robert e tal. Então ela não sabia o que ia acontecer com ela, né, se ela contasse desse abuso para alguém. E aí, depois de um tempo, ela acabou decidindo contar para um outro mentor. E quando o Robert ficou sabendo... Vocês estão sentados? Ele não fez nada para punir o Peace, e sim a Melanie. Ele disse que ela tinha cometido um pecado e ela ia ter que se dedicar ainda mais à igreja para evitar ir para o inferno. E como ela era uma pecadora, as irmãs dela, olha que perverso, as irmãs dela também iriam para o inferno se ela não seguisse o que o cara lá, o Robert mandava. Olha. Novamente, né, uma coisa total de controle, que é você ameaçar, você assustar. Tipo, pessoas, porque você não pode tomar uma decisão só por você. Porque, beleza, eu vou pro inferno, eu vou levar minha família. Mas eu vou levar minha família pro inferno, então você acaba sentindo que é o que você tem que fazer.
Em um dos sermões, a esposa do Robert falava sobre torturar as pessoas afundando a cabeça delas na água. Não existe nenhum vídeo, nenhuma mídia mostrando isso, mas tem um áudio gravando onde ela fala sobre isso. E a lógica é que as pessoas precisavam sofrer para elas sentirem o amor de Deus. Então, eles afundavam a cabeça das pessoas na água no meio dos sermões. Tem um áudio que a esposa do Robert fala, abre aspas, eu lembro do dia que o Dom estava ajoelhado aqui, se afogando, aleluia. Deus, dê graças aos seus servos que obedecem ao nosso líder e decidem jogar água em outra pessoa. Fecha aspas. E ela ri. A Priscila, a irmã mais velha da Melanie, tinha entrado para a igreja com 19 anos, né? Então ela já tinha se formado do colégio. Além de trabalhar para as empresas da igreja no sábado, ela trabalhava em 2 outros lugares de segunda a sexta para conseguir ter mais dinheiro para doar. E no domingo, que era o único dia que ela tinha folga, né, dos empregos, ela tinha que se dedicar à igreja. E mesmo trabalhando para empresas que não eram conectadas à igreja, ela ainda tinha que dar a maior parte do salário para eles, e o pouquinho que restava, gente, ainda era controlado. Se ela quisesse comprar um chiclete, ela tinha que pedir para um mentor, pedir para o Robert, e ele que tinha que liberar, porque todas as compras tinham que ser aprovadas por ele. Em 2004, a Priscila estava exausta dessa jornada de trabalho, dessa vida, e ela foi conversar com a Catherine, a irmã do Robert, que supervisionava ela, né? Mas essa conversa só piorou as coisas, porque a Catherine começou a exigir ainda mais da menina. E quanto mais ela reclamava, mais piorava. Ao ponto da Catherine ameaçar fazer um casamento arranjado entre a Priscila e um outro membro da igreja. Isso foi a gota d'água para ela. Ela resolveu sair da igreja, só que as 2 irmãs, a Melanie e a Hayley, ficaram. E aí, como os membros não podem ter contato com a família do lado de fora, ela só podia falar com as irmãs com a permissão da igreja. Às vezes, ela conseguia falar com elas pelo telefone, só que as 2 também ficaram muito chateadas com ela. Por quê? Porque a igreja tinha colocado na cabeça delas que a Priscila ter saído significava que as 2 iam para o inferno. Em 2008, o Robert fundou uma produtora de filmes, Imaginarium Picture, que produziu 7 filmes de 2009 até 2018. E o filme de maior sucesso dele se chama Random Encounters e é estrelado pela Meghan Markle. Sim, gente, a esposa do príncipe Harry. Ele foi lançado em 2013 e conta a história de um casal, né, que se conhece por acaso numa cafeteria, só que não troca telefone nem nada. E daí depois eles ficam tentando se encontrar de novo, assim, com as poucas informações que eles descobriram no dia que eles se conheceram. E o Robert supostamente tenta se dar o crédito por ter feito a Meghan ficar famosa. Em um dos sermões, depois que ela casou com o príncipe Harry, ele disse que foi por causa desse filme que os produtores de Suits resolveram contratar a Meghan. E o problema, né, dessa matemática é que Suits já tinha sido lançado em 2011 e o filme foi lançado em 2013. E spoiler, tá? Em 2018, eles ainda aproveitaram a fama da Meghan depois do casamento para fazer um documentário chamado Meghan Markle, An American Princess, que conta a história da carreira da Meghan até ela conhecer o Harry. E apesar do fracasso dessa produtora, o Robert continuou ali tentando fazer sucesso no mundo do entretenimento. No mesmo ano que ele fundou essa produtora, ele anunciou para os membros da igreja que ele ia se separar da Esther e que a posição de esposa estava vaga. Sério? Gente, ele anunciou tipo uma vaga de emprego, assim. Ele disse que qualquer mulher maior de idade poderia se inscrever. Só que ele já tinha escolhido uma mulher chamada Hannah Grace como a próxima esposa dele, mas ele não tinha contado pra ninguém. Não sei se vocês separaram, mas ele já tá na 3ª esposa, né? Exato. E isso não é pecado, né? Aparentemente tá tranquilo. Pra ele, nada é pecado, né? Mas, gente, se divorciar não é pecado, tá? Só avisando. Enquanto isso, em novembro de 2008, 6 mulheres anunciaram durante um sermão que o Robert tinha abusado sexualmente delas e até mentido sobre a possibilidade de se tornarem esposas dele. Elas acabaram abandonando a igreja nesse dia e metade dos membros foi junto com elas. Para os membros que ficaram, o Robert disse que ele também tinha que combater os pensamentos do diabo, né? Logo ele, um cara tão santo, né? Ele estava tentando se curar do vício em sexo.
Essa confissão fez os membros acreditarem mais nele, porque, nossa, como ele foi honesto, ele admitiu uma fraqueza humana e não um crime de abuso sexual, né? Exatamente, né? Como ele diminuiu isso, né? Não, e uma coisa é ser viciado em sexo, outra coisa é ser um estuprador. Exato, porque você ser viciado em sexo e tá tentando de uma forma consentida, ok, né? Mas não, essas mulheres foram abusadas, é outra É um coisa. absurdo, mas não, aí ele foi lá, falou. E aí uma das pessoas que ficou ainda mais devota a ele foi a Melanie, que tentou convencer a irmã, a Priscila, a voltar para a igreja e conversar com ele. E aí quando a poeira baixou um pouco, o Robert casou com a Hannah e ela virou oficialmente o braço direito dele na igreja. E eu fico pensando o que aconteceu com a outra, né? Foi demitida, Exato. rodou. Bom, a Priscila concordou, e aí nessa conversa com o Robert, ele disse que não fazia ideia do que a Catherine, né, a irmã dele, tinha feito com ela. Ele prometeu que ela nunca ia ter que passar por nada de ruim se ela voltasse para a igreja. Então, nesse momento, ela já tinha ficado 4 anos fora da igreja. E foi muito difícil para ela ter uma vida financeira estável, né? Porque a vida toda que ela estava adulta, ela passou trabalhando pro Robert. E, gente, pelo amor de Deus, a gente já falou várias vezes aqui, tipo, olha a situação que ela tá, né? Tipo, não é como se ela tivesse, fiz 19 anos, eu posso ir buscar emprego, eu posso buscar... Não, ela passou por um... Não tinha Se nada. já é difícil para as pessoas que têm uma vida normal, que têm a sua casa para dormir, ter uma vida financeira estável aos 20 e poucos anos, imagina para ela que tinha que dar tudo para a igreja, que estava ali 4 anos só fora da igreja tentando, né, conquistar alguma coisa. Então é óbvio, né, que nesses 4 anos estava muito complicado para ela. Ela tava com muita dívida para pagar, o Robert prometeu quitar tudo, sabe? Então ela concordou e ela voltou para a igreja e começou a trabalhar na corretora de imóveis ali da igreja e voltar aquela rotina, né? Um pouco como funcionava antes. Mas ainda sem ganhar quase nenhum dinheiro, né? Ao todo ela ganhava menos de $200 por mês. Vários corretores de imóveis ganhavam uma comissão pelos imóveis, né, que vendiam. E ela vendeu milhões de dólares em imóveis, mas ela nunca viu a cor dessas comissões, ela nunca viu a cor desse dinheiro. Simplesmente ela continuava ganhando menos de $200 por mês. E a Priscila, nesse tempo que ela ficou meio fora da igreja, ela tinha conquistado alguns bens, né? Ela tinha conseguido comprar um carro, mas aí quando ela voltou para a igreja, ela teve que doar e tal, as bolsas, as coisas tudo. E as bolsas e as joias dela foram dadas para a nova esposa do Robert. Então, assim... Olha que absurdo. Bizarro. E foi nessa época que o Robert começou a abusar sexualmente da Priscila. O abuso começou aos poucos, assim, com coisas menores. Tipo, ele aparecia na casa dela do nada e pedia pra ela fazer uma massagem na coxa dele. E aí ele começou a brotar na casa dela uma vez por semana pedindo isso. E com o passar do tempo ele foi pedindo pra ela subir, né, subir mais, enfim. Isso mesmo depois dele casar com a nova esposa, viu? Ele continuava indo na casa da Priscila. O Robert começou a chamá-la até o escritório dele, onde eles ficavam sozinhos. Ele pedia para ela tirar toda a roupa. E a desculpa dele, enfim, que ele inventava, é que ele estava monitorando o peso de todas as mulheres da igreja. Ele queria ver se ela tinha ganho peso, o que também não faz o menor sentido. E também é uma forma de controle, né, do corpo. Pelo amor, gente. Aí, depois desse dia, ele começou a abusar sexualmente dela sempre que ela ia ao escritório dele. Ele dizia pra ela que se ela se negasse, ela estaria condenada ao inferno e as irmãs dela também, né? Só que, sem que a Priscila soubesse, ele estava tentando fazer a mesma coisa com a Melanie. Isso de pedir as massagens, né? Em 2009, o Robert e a igreja Shekinah foram processados pela primeira vez. A Lydia Chung tinha sido membro de 1996 até 2008 e alegou que o Robert tinha feito ela entregar todo o dinheiro para a igreja, inclusive os bens materiais e a poupança dela, que valia $4 milhões. O Robert argumentou que ela era apaixonada por ele e, quando ele não escolheu ela como esposa, que ela ficou revoltada e foi embora da igreja. E que esse processo era meio que uma vingança dela contra ele. Só que a Lydia disse: "Eu nunca quis o Robert, eu sempre soube quem ele era. Ele é pobre, feio e casado."
Gente, desculpa, eu ri muito disso. Um pouco intenso. Bom, o caso foi arquivado pelo juiz e ele disse que a Lídia ia ter que pagar pelo advogado do Robert. Mas o Robert disse que não precisava e ficou por isso mesmo. Mas, gente, sério, 4 milhões de dólares que essa mulher perdeu. Que ódio. E assim, gente, não foi nem a primeira nem a última vez que uma igreja foi processada por esse motivo. Só que em casos assim, é muito difícil de você deliberar. Porque se uma pessoa adulta decide doar o dinheiro dela para um outro adulto, decide abrir mãos dos bens, enfim, a depender, né, das leis, obviamente, como isso foi feito, mesmo que isso seja uma manipulação, muitas vezes os juízes não veem isso como um crime. Eu ia falar, não é pecado. Não, porque eu tô pensando, não é porque eu crime acho que você tem participar de seita. Você pode participar. O problema são os crimes que a seita faz, né? Faz você rouba seu dinheiro, abuso sexual. Mas a seita em si não é um crime, né? Exato. Você acredita no que você chegar quiser. amanhã e dar o meu carro pra você, eu posso Exato, dar. por favor. Que carro que você... Não, melhor não. Enfim, e a mesma coisa também vale caso, sei lá, seu familiar queira te forçar a sair de uma seita. Não tem como, gente. A polícia não tem como ir lá na seita obrigar as pessoas a irem embora, né? Elas estão lá porque elas querem. A gente sabe que é lavagem cerebral, a gente sabe que é horrível. Mas, infelizmente, é isso. Enquanto não envolver um crime mesmo, né? Eles não podem fazer nada. E a gente até tem memória de alguns envolvimentos da polícia que tornaram as coisas piores, né? Lembra do episódio 139, que foi o de Jonestown, quando mais de 900 pessoas morreram assassinadas e até tirando a própria vida, quando o líder Jim Jones ficou sabendo que a polícia, né, estava indo até lá. No episódio 164, a gente falou sobre o cerco de Waco, quando o FBI ficou mais de 50 dias cercando a sede da seita do ramo davidiano e acabou também dezenas de mortes, né? Então, a polícia também não sabe lidar direito, né? É uma situação... Seita é uma coisa muito específica, muito delicada, né? Porque é enraizado, né? Então, precisa ser um trabalho muito grande pra você tirar a pessoa de lá. Isso não significa que não tenha solução. Psicológico, né? Não é com armas. Exatamente, não significa que não tenha solução de forma alguma. Acho que a gente tem que sempre lutar para tentar tirar as pessoas disso, mas é muito enraizado, é um processo, é demorado, você não consegue, sabe, tipo, simplesmente... e se você fala pra ela que ela tá numa seita, também às vezes é pior, né, porque ela não vai acreditar, é complicado. E aí, em 2012, depois de anos de abuso, a Priscila saiu da igreja mais uma vez. E foi ainda mais difícil do que da outra vez, porque ela estava tão traumatizada que ela começou a ter vários ataques de pânico, né, o tempo todo. E aí, em 2014, 2 anos depois, ela acabou voltando para a igreja porque ela não estava conseguindo se virar sozinha. E lá, pelo menos, ela tinha um lugar para morar e comida. Em 2021, Robert decidiu fundar a 7M Films, uma agência de talentos que trabalhava principalmente com o pessoal do TikTok. Então lembra que a gente contou lá do mandado dos 7 montes, era conhecido como 7M, que ele nunca falou sobre isso, mas enfim. Meio suspeito, né, a empresa ter esse nome, se ele insistia que ele não seguia esse mandado e tal. Bom, mas a igreja Shekinah e a empresa 7M Films, né, começaram a chamar a atenção da mídia quando a família de uma influenciadora chamada Miranda Wilkin fez uma live no Instagram em fevereiro de 2022 contando sobre a experiência deles. A Miranda é a filha mais velha da Kelly e do Dean e ela tem uma irmã chamada Melanie. Os pais eram professores e eles sempre deram a maior força para as meninas seguirem os sonhos delas. E a Miranda sempre quis ser dançarina. Então a Melanie sempre quis fazer tudo que a irmã mais velha fazia. Em 2018, a Miranda tinha se mudado para Los Angeles para seguir o sonho de ser dançarina. E a Melanie foi atrás dela no ano seguinte.
E aí elas começaram a postar vídeos dançando num perfil chamado Wilkins Sisters. E aí, em abril de 2019, elas receberam uma mensagem de um dançarino chamado James Derrick, conhecido na internet como B-Dash. E ele disse que queria fazer uma collab, né? Fazer um vídeo com elas e tal. E depois da gravação do vídeo, o James e a Miranda se deram super bem e começaram a namorar. O James era amigo do Isaiah Sheen, que era filho do Robert. E aí, o Isaiah incentivou o James a entrar lá para a igreja Shekinah. O James tinha crescido na religião, né, uma família religiosa, e desde que ele tinha se mudado para Los Angeles, ele ainda não tinha encontrado uma comunidade, uma igreja para fazer parte, então ele achou legal ir lá conhecer. E o Isaiah tinha conhecimento de filmar, de editar vídeos, então o James começou a colaborar com ele para postar as coisas no TikTok. Isso deu uma ideia para o Isaiah, para a Shekinah, né, a igreja, criar uma agência de talentos do TikTok, né, focada em criadores ali do TikTok. Então ele foi lá, contou pro pai dele, né, o Robert adorou a ideia e tal. E assim que eles criaram a 7am em 2021, e o James e a Miranda foram os primeiros clientes. Depois que a Miranda começou na 7am, a Melanie foi num jantar que o Robert estava e ele começou a tentar convencê-las a se juntar à igreja. E a primeira coisa que ele perguntou foi se a Melanie era uma pecadora. E ela disse que não, mas o Robert discordou. Ele disse que ela pecava milhares de vezes ao dia e que se não seguisse os ensinamentos dele, ela estava condenada ao inferno. Bem tranquilo esse jantar, né? E assim, a Melanie saiu de lá apavorada, mas a Miranda parecia super interessada na igreja. A Melanie chegou a ir a alguns jantares e tal, mas o Robert ficava cada vez mais estranho e ela não queria se encontrar com ele. E quando ela parou de ir, a Miranda começou a desaparecer da vida dela. Cada vez mais ela não conseguia encontrar com a irmã. Tinha sempre uma desculpa, um evento da igreja, alguma coisa para filmar. Elas meio que não conseguiam mais se ver. E no começo, a Melanie ela não estava tão preocupada, porque a dança era o trabalho da Miranda. Então, assim, ela estava de namorado novo. Então é normal, né, afastar um pouco nesse começo de relacionamento e tal. E quanto mais a Miranda se afastava da família, mais sucesso ela conseguia no TikTok. A 7am contratou vários outros dançarinos e todos eles começaram a ganhar milhões de seguidores. E para se juntar à agência, eles tinham que pagar 20% do dinheiro que eles ganhavam para a empresa, o que é um valor normal para o mercado, né? 20% do que você vendeu ali do publi. Só que, além disso, eles ainda tinham que pagar 30% para a igreja, tipo, por nada. Ou seja, 50% da grana que eles ganhavam já ia assim, né? Voava. Embora. Mas alguns dançarinos moravam em propriedades da igreja, então ainda tinha o quê? O aluguel. Então, no fim das contas, eles não ficavam com quase nada e eles ainda não tinham controle sobre o que eles postavam. Todos os vídeos dos TikTokers, gente, eram decididos 100% pelo Robert. E por isso eram até um pouco diferentes do que outros dançarinos, né, ali do TikTok estavam fazendo. E como o Isaiah era bom em editar, os vídeos deles eram super bem produzidos, até demais, assim, né? O pessoal do TikTok estava em casa fazendo dancinha, né? E o deles era uma coisa, assim, mais bem filmada pra época, né? E o Robert também escolhia as músicas. Ele gostava de músicas antigas, sei lá, tipo dos anos 60. Ou então músicas clássicas para eles dançarem, o que acabava chamando a atenção. O Kevin Davis, um dos dançarinos do 7am e membro da igreja, contou que ele foi incentivado pelo Robert a morrer pro filho dele, entre aspas, né? Que ainda era criança, ou seja, ele tinha que deixar o filho com a mãe e focar na igreja, porque com esse trabalho ele ia salvar todo mundo. Então, basicamente, ele estava usando o rolê da igreja para fazer o cara ser um pai ausente. E de todo o dinheiro que o Kevin estava ganhando pelo TikTok, ele recebia $40 por semana para mandar pro filho. Gente, sério, que absurdo, né? Ficava a cargo da mãe ter que, ir atrás desse dinheiro, resolver o rolê. Cara, $40 e o cara teve que largar a família. Criança. Exato. E não demorou muito pro Kevin decidir cortar laços com a empresa e com a igreja, porque ele pensou, cara, eu vou me virar sozinho, sabe? Eu tenho 1 milhão de seguidores. Ele foi meio que uma das primeiras pessoas ali a perceber que tinha uma coisa errada. Mas a Miranda ainda estava muito envolvida. No final de 2021,
O avô da Miranda e da Melanie faleceu e elas marcaram de pegar um voo de Los Angeles até o Michigan para ir para o enterro. No dia do voo, a Miranda ligou para Melanie e disse que não ia poder ir, porque ela estava com Covid. Depois de meses sem ver a irmã e sem falar com ela direito, a Melanie achou aquilo meio suspeito. Ela não tinha como provar, mas ela tinha certeza que a Miranda estava mentindo. Quando ela voltou de viagem, ela tentou entrar em contato com a irmã, mas a Miranda não respondia mais as mensagens, não retornava ligações, até que chegou o ponto que ela bloqueou a irmã e os pais. A família sabia que ela estava bem pelo TikTok, porque ela estava postando e tudo, mas não conseguiam mais falar com ela. Eles também tentaram ligar para o James, o namorado dela, mas ele também não atendia. E depois de meses disso, os pais da Miranda ligaram para a polícia e pediram para eles darem uma olhada lá na casa dela para ver se estava tudo bem, o que estava acontecendo, né? A pessoa para de falar com a família do nada, some, né? Entrou para essa igreja e coisa esquisita. E aí a polícia a encontrou em uma das casas da igreja e ela estava ótima. Ela disse para a polícia que a família estava preocupada porque ela não tinha ido para o enterro do avô, mas que ela escolheu não ir porque ela estava triste mesmo, que estava tudo bem. Depois dessa visita, a Miranda falou com os pais, só que eles sentiram que não era, por vontade dela, assim, sabe? Mas só pra acalmar, meio que deixar a situação mais tranquila pra a polícia não se envolver mais. Quando eles perguntaram quem é que tinha impedido ela de ir no enterro, ela respondeu: alguém mais próximo de Deus do que vocês. E esse foi o momento que o pai dela soube que ela estava sendo controlada pela igreja. Depois dessa ligação, a Miranda nunca mais ligou para a família. Como eles não faziam ideia do que estava acontecendo, eles resolveram perguntar ao público se eles conheciam alguém, né, que estava na mesma situação ou que tivesse saído da igreja para ajudar eles a entrar em contato com ela. Um ano depois que a Miranda entrou para a igreja, os pais chegaram a bater lá na porta e pedir para falar com ela. Mas a pessoa que atendeu o interfone não disse nada e só desligou na cara deles. E durante tudo isso, gente, ela continuava postando no TikTok. E essa, sim, era a única forma da família saber que ela estava bem. Cara, é como se ela tivesse confinada, né? Num programa, assim, pra sempre. Você não tem contato, você não consegue falar com ela, mas você sabe que ela tá viva e tá postando, assiste, sabe? Né? Cara, isso é muito assustador, assim. E, gente, eles descobriram, né, que o James tinha pedido a Miranda em casamento pelo Instagram. Tá? Só pra vocês terem uma ideia. Os pais dela não desistiram de entrar em contato, eles continuavam mandando mensagens, indo bater na porta da igreja para tentar falar com a filha. Até que, do nada, eles começaram a receber e-mails da Miranda contando as novidades, pedindo para eles não se preocuparem, né? Bem... que coincidência, né? Que coisa. Só que claramente não era ela que estava escrevendo os e-mails. Mais uma vez parecia que eles estavam sendo manipulados, né? Então a igreja lá falava: não, Miranda, fala aí que você tá bem, nananã, beleza. Ou alguém escrevia por ela, né? Não tem como a gente saber. Pra eles pararem de encher o saco, pra eles não chamarem a polícia, né? E aí, em fevereiro de 2022... a família decidiu tomar uma decisão drástica, né? Então foi aquele momento que eles fizeram uma live no Instagram para contar a história deles e para chamar a atenção para tudo isso que estava acontecendo. Depois dessa live, vários jornalistas começaram a falar sobre a 7am e sobre a igreja Shekinah para tentar descobrir como que uma seita estava se conectando com a TikToker, né? O que estava acontecendo. Durante um dos sermões lá, o Robert contou para todo mundo que a família da Miranda tinha começado uma campanha contra eles. E essa campanha tinha chamado tanto a atenção da mídia que tinham várias produtoras querendo fazer documentários sobre eles. E aí ele e os membros da igreja acharam ótimo, porque eles ficariam famosos. Até que o James, que nessa época já era marido da Miranda, ele postou um vídeo falando sobre todos os jornais que estavam falando sobre eles e tal. E ele disse que gostava da fama que ele estava tendo, mas que ele queria explicar essa ideia de que a igreja era uma seita. E ele explicou que a igreja incentivava um contato mínimo com a família no começo para amenizar a situação, porque muitos familiares não aceitavam quando alguém ficava muito próximo da igreja. E depois desse vídeo, o James e a Miranda foram visitar os pais dela, só que eles gravaram o encontro todo e postaram na internet. O James disse que o problema da família da Miranda não tinha nada a ver com a igreja, e sim com o fato dele ser negro, porque a família não queria que ela tivesse envolvida com ele. Quando eles voltaram dessa viagem, o James se encontrou com o Robert
e contou tudo o que tinha acontecido. E aí Robert pediu para os membros da igreja assinarem acordos de confidencialidade, mas que era só uma precaução até que essa tensão da mídia diminuísse. E como ainda estava rolando a pandemia, né? Ele pediu para os membros da igreja entrarem com um pedido de ajuda do governo e doar todo o dinheiro que ganhasse para a igreja. Ele disse que aquele era o momento que Deus estava testando eles e que eles precisavam permanecer unidos para provar que eram dignos da salvação. Quando a vacina da Covid ficou disponível, Robert fez todo mundo ir num médico de confiança dele, pegar um cartão de vacina falso e não deixou ninguém se vacinar de verdade. Paralelo a essa história da Miranda, a Priscila estava sofrendo ainda abusos da igreja. O Robert voltou a abusar sexualmente dela e ela começou também a ser atacada pela nova esposa dele. Apesar dela estar sendo abusada, né, gente? Era totalmente não consensual. A esposa do Robert vivia falando que a Priscila não ia para o céu porque ela estava tendo um relacionamento com um homem casado. Só que ela não queria nada daquilo, ela estava sendo estuprada, gente. Um dia, a esposa entrou no quarto da Priscila e quebrou tudo o que tinha nas paredes, chutou ela durante meia hora enquanto gritava que ela não merecia Deus. Aí a esposa foi lá e chamou o Robert. Aí sabe o que ele fez? Ele também a agrediu por mais uma hora. E essa foi a última gota para Priscila e aí realmente ela foi embora da igreja de vez em 2022. Por causa de atenção que a família da Miranda levou para a igreja, né? Os dançarinos da 7am começaram a descobrir as histórias dos ex-membros e como Robert abusava deles. E aí isso, de certa forma, abriu os olhos deles para toda a manipulação emocional que o Robert tinha feito, e não só essa, mas também a parte financeira. E depois de mais de um ano de trabalho, a maioria deles não tinha nenhum dinheiro para se manter, porque eles ganhavam menos de $100 por semana. E assim, até onde a gente sabe, o Robert não chegou a abusar sexualmente de nenhum dos dançarinos, mas que ele teria tentado uma vez. A Kylie Douglas falou pro Robert que estava com dor nas costas, e ele se ofereceu para fazer uma massagem. E enquanto ele fazia a massagem, ele começou a passar a mão por todo o corpo dela e se esfregou nela. Depois disso, a Kylie saiu da empresa. Em março de 2023, a Priscila, a Melanie e 25 outros ex-membros entraram com um processo contra o Robert e a igreja Shekinah. Eles foram acusados de fraude, tráfico humano, trabalho forçado, abuso psicológico e sexual, entre várias outras coisas. Em resposta, o Robert processou a Melanie e a Priscila. A gente ainda não sabe o que vai acontecer, o final desse processo, porque ele está marcado para ir a julgamento agora em 2025. A família da Miranda não está envolvida nisso. É confuso porque tem duas Melanies na história, né? Mas a Melanie do processo é a irmã da Priscila, né? Que vivia na igreja há anos e tal. Isso não tem nada a ver com a irmã da dançarina. A família da Miranda, eles não querem processar, não querem fazer nada, porque agora eles começaram a ter um relacionamento de novo com a filha e não querem fazer nada para atrapalhar. Muitas das informações que a gente conta aqui não estão no documentário da Netflix, Dançando com o Diabo, que foi um motivo de crítica de ex-membros da igreja e da família. Alguns entendem que a Netflix provavelmente quis tomar cuidado, porque o Robert adora processar as pessoas, mas outros criticaram o fato de que, se eles se propuseram a contar a história, que eles deveriam ter incluído todos os acontecimentos importantes. Ficou ainda mais claro que o Robert estava de olho na situação toda, né? Quando todos os áudios dos sermões dele sumiram da internet, porque antigamente os sermões estavam disponíveis no SoundCloud, né, para serem compartilhados ali com os membros da igreja. Só que pouco tempo depois do documentário, todos foram apagados. A Priscila e a Melanie ainda vivem com muito trauma de todos esses anos que passaram na igreja. Elas se mudaram de Los Angeles e estão tentando reconstruir a vida. A gente não tem informações sobre o que aconteceu com a irmã delas, a Hailey, mas ela é citada no processo contra o Robert. Como ela só é citada, a gente não tem certeza se ela ainda está envolvida com a igreja ou se ela conseguiu sair. Muitos dançarinos que saíram da agência da 7am conseguiram manter o seu sucesso sozinhos. A Kylie, aquela dançarina que o Robert tinha tentado abusar, ela montou a sua própria equipe de dança e continua postando vídeos.
O Kevin, aquele cara que o Robert incentivou a largar o filho, se tornou profissional e foi um dos dançarinos da turnê Renaissance da Beyoncé. Outros dançarinos se tornaram professores de dança e muita gente encontrou outras comunidades religiosas, né, para participar que não fossem seitas. O site da 7am não tá mais funcionando e nenhum dos dançarinos que ficaram na empresa mencionam mais eles no perfil. A única imagem que tem no perfil da 7am no Instagram é uma declaração contra o documentário da Netflix. Eles dizem, abre aspas, o documentário da Netflix é uma obra de ficção caluniosa, nascida de uma tentativa frustrada de extorsão e inventada com o único propósito de ganhar fama e fortuna. Fecha aspas. Eles também falaram que a Melanie e a Priscila começaram essa campanha para acabar com a imagem do Robert, da família dele e das empresas em que ele é associado, e o Robert teria se recusado a pagar um suborno que elas pediram. Então eles acusam elas de terem tentado subornar e aí porque eles não aceitaram, elas fizeram isso com ele. Bom, a mensagem termina falando que eles vão continuar lutando para impedir que essas mentiras continuem se espalhando e pretendem tomar medidas judiciais. Até onde a gente sabe, o Robert não processou a Netflix, mas processou a Melanie e a Priscila. A relação da Miranda com a família estava indo bem durante um tempo. Ela participou do Natal deles em 2023 e foi ao casamento da irmã. Elas até coreografaram uma dança para fazerem juntas no dia. Mesmo conseguindo vê-la pessoalmente, algumas coisas estavam bem estranhas para a família. Uma coisa esquisitíssima é que sempre que eles se encontravam, a Miranda filmava tudo que estava acontecendo. Ela falava que era para fazer vlogs e tal, mas a família acha que é para mostrar para o Robert o que eles estavam fazendo. Apesar deles terem conseguido vê-la pessoalmente algumas vezes, a família ainda acha que quando ela manda mensagem ou e-mails, não é ela que está mandando, é alguém ali da igreja que está escrevendo por ela. Mas muito disso mudou quando o documentário foi lançado. Primeiro, que a Miranda postou uns stories no Instagram dizendo que viu o documentário e que agradecia a preocupação de todo mundo pelo bem-estar dela. Como ela está envolvida no processo da Melanie e da Priscila, né, contra o Robert, já que foi a família dela que chamou atenção para o caso, a Miranda disse que não podia comentar muito sobre o assunto. A única coisa que ela pode falar é que ela não concorda com o que foi dito e que ama a família dela. O documentário é uma versão da história, mas na versão dela, ela tinha entrado para a igreja Shekinah, né, em 2020 e pediu para a família respeitar enquanto ela se afastava por um tempo. Ela disse que foi a Melanie que começou a se afastar dela e ela também disse que ela queria continuar a gravar conteúdos para as redes sociais, né, que tinham juntas, mas que a irmã bloqueou ela e bloqueou o acesso dela às contas. E daí, como ela estava bloqueada, ela teve que criar a própria conta e começar a carreira sozinha. Então ela trouxe aí essa outra versão que ela diz aí ser a verdadeira. E a Miranda explica o lance dela não ter ido ao funeral do avô. Ela disse que estava falando com a família, mas que eles estavam tentando controlar muito a vida dela. Eles, né, a família. E disseram que o fato dela ir à igreja 2 vezes por semana era preocupante, porque isso era coisa de seita religiosa. A Miranda não tinha gostado do jeito que eles estavam falando da religião dela e achou que se ela fosse na viagem, eles iam fazer de tudo para não deixá-la voltar para Los Angeles. Ela queria que essa situação tivesse sido resolvida fora das redes sociais, mas como a família dela contou para todo mundo lá naquela live, no documentário da Netflix e tal, a Miranda achou que ela não tinha escolha nela, que ela precisava se defender dessas acusações. Ela deixa claro que não é uma vítima, que não está sendo abusada nem pelo Robert, nem por ninguém, nem pelo James, e que não precisa de ajuda. E depois ela ainda postou um vídeo no TikTok falando que não conseguia entender como que a família achou que ia ser uma boa ideia participar. Ela disse que eles estavam finalmente voltando a ter um relacionamento, então não fazia muito sentido eles falarem sobre a situação tão publicamente. Ela disse que estava chateada, mas que ainda conversava com eles, mas que bem menos do que antes. Só que a família acha que a Miranda não viu o documentário, porque se ela tivesse visto, ela saberia que não é só sobre ela, é sobre vários outros membros também. Eles acreditam que se ela tivesse ouvido os depoimentos da Priscila e dos outros membros, que ela talvez não falasse do documentário como se ele fosse alguma coisa só feito para ela.
E, de certa forma, talvez esse documentário abrisse o olho dela, né? Pro que aconteceu de verdade e por toda essa manipulação que provavelmente ela ainda tá sofrendo agora. Com certeza o Robert falou que não era pra eles verem, né? Que era pecado, que todo mundo ia pro inferno, enfim. Nesse vídeo aí, ela também fala que ela e o marido estão com medo, né? Estão preocupados com a segurança deles desde que o documentário saiu. Eles têm recebido ameaças de morte, pessoas falando para eles cometerem suicídio. Algumas vezes eles viram que estavam sendo seguidos, que tinham pessoas estranhas na porta da casa deles. É aquele pessoal, né, gente, sem noção, assim. A gente viu até um pouco disso aqui no caso a mulher da casa abandonada, né, do podcast do Chico, que as pessoas são muito sem noção, as pessoas indo lá, tipo, querendo se meter, querendo ver, querendo filmar. As pessoas são reais, elas têm vidas reais, sabe? Enfim. Minha filha tá sendo, sei lá, entrou por uma seita e parece que virou um reality, né? Porque, tipo, tá acontecendo nesse momento. Sim, então, com que direito você circo. vai seguir a pessoa, sabe? Gente, é uma loucura. Enfim, ela falou que tá muito difícil, que ela culpa um pouco a família dela porque não pensaram no que aconteceria com ela, né, o impacto que isso poderia ter. Mas é complicado porque realmente se essa igreja é uma seita mesmo, que pelo visto ela é uma vítima, né, e a família tá tentando de tudo pra tirar ela dali. Então é muito triste toda essa situação. E não faz o menor sentido ela receber ameaça de morte. Gente, exatamente. Os verdadeiros culpados são o povo da igreja Shekinah, né? O pessoal que tá por trás disso tudo, não os membros, né? E o documentário, gente, não conta metade do que a gente contou aqui. Então, assistam lá, também é legal. Mas a gente tentou trazer uma visão mais geral, assim, né? De tudo que aconteceu e do quão responsável ele é por tudo isso, né? E aí, óbvio que as pessoas estão criticando a família da Miranda também, porque eles acham que a família tá tentando controlar ela, porque ela é adulta, porque ela tem o direito de fazer o que quiser. Enfim. E, de fato, ela não é obrigada a manter contato com a família, mas, de certa forma, como a família como teve toda essa situação de exposição e tal, foi meio que um jeito também de forçar ela a falar com eles, mesmo quando ela não queria, assim. E a mensagem da Miranda deixou claro que ela pode entrar em contato com a família quando quiser, mas que ela que escolheu não falar com eles, né? Então também não dá pra saber se realmente ela pode falar com eles, se ela tá tentando amenizar pro Robert, ou se de repente o Robert, porque tá rolando isso e tá muito grande, ele tá tentando amenizar, do tipo, não, liga pra sua família. Sim. Como ele ficava tentando, né, dar um jeito de fazer pra parecer pras pessoas que tá, né? Ok, né? Com certeza foi ele que mandou ela começar a visitá-los de novo. Exato. Tipo, não deixa de ir no casamento da sua irmã, porque senão vão achar ruim, daí não sei o quê. Exatamente. Então, assim, a gente espera que esteja tudo bem com a Miranda, e que ela não esteja precisando de ajuda, mas a julgar pelos depoimentos dos membros, a julgar por tudo que a gente soube, né, dessa seita, é difícil acreditar que ela esteja bem de verdade. E é muito difícil, assim, ver no documentário da Netflix, eles contando as histórias de como eles falaram com a polícia, de como foi a resposta da polícia, né, dizendo que não tinha nada que pudesse fazer. Então, é tudo muito delicado, são pessoas... Cara, tudo é feito de uma forma para que essas pessoas não consigam sair mesmo, não consigam se proteger, e que quando elas tentam minimamente sair e se proteger, elas não conseguem encontrar um acolhimento, sabe, do outro lado. Então isso tudo é muito delicado. Apesar de não existirem provas concretas sobre muitas das alegações que a gente acabou contando aqui, a parte financeira é muito fácil de provar, né? Tanto naquele primeiro processo contra Robert de 2009, quanto no da Melanie e da Priscilla, eles apresentam várias provas das retiradas de dinheiro absurdas que o Robert fazia de todos os membros. Como esse novo processo só vai ser julgado em 2025, né, nesse ano, talvez existam mais provas dos abusos psicológicos e sexuais que vários membros da igreja sofreram. Até lá, a quantidade de vítimas do Robert pode seguir aumentando.
Da Wonder, esse foi o modus operandi. Produção e apresentação, Carol Moreira e Mabê Bonafé. Roteiros, Bárbara Demerov, Carol Moreira, Luiz Leite, Mabê Bonafé e Paloma Fontes. Edição, Nathalie Martins. Produção, Bruna Vilela. Trilha de abertura, Leandro Neco. Identidade visual, Felipe Banjo. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Morgan Jones e Marshall Louie.